Este é o restrito da descendência de Sem, Cã e Jafé, filhos de Noé. Os filhos deles nasceram depois do dilúvio. Estes foram os filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Estes foram os filhos de Gomer: Askenaz, Rifate e Togarma. Estes foram os filhos de Javá: Elisá, Tarsis, Quitim e Rodanim. Deles procedem os povos marítimos, os quais se separaram em seus territórios, conforme a sua língua, cada um segundo os clãs de suas nações. Estes foram os filhos de Cã: Uxê, Misraim, Frute e Canaã. Estes foram os filhos de Cuxi: Sebá, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabitecá. Estes foram os filhos de Raamá: Sabá e Dedã. Cuxi gerou também Ninode, o primeiro homem poderoso na terra. Ele foi o mais valente dos caçadores e por isso diz: valente como Nimrod. No início de seu reino abrangia Babel, Ereque, Acade e Calnê, na terra de Sinear. Desta terra ele partiu para a Síria, onde fundou Ninive, Reobote-ir, Calá, e Recém, que fica entre Ninive e Calá, a grande cidade. Misraim gerou os Luditas, os Anamitas e os Leabitas, os Naufituitas, os Pratuzitas, os Casluitas, dos quais se originavam os Filisteus e os Caftoritas. Canaã gerou Sidom, seu filho mais velho, e Et. Posteriormente, os clãs cananeus se espalharam, como também os Jebuseus, os Amoreus e os Girgaceus, os Ereveus, os Arqueus e os Sineus, os Avadeus, os Zemareus e os Amateus. As fronteiras de Canaã estendiam-se desde Sidom, iam até Gerar, e chegavam a Gazá, e de lá prosseguiam até Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim, chegando até Lasa. São estes os descendentes de Cã, conforme seus clãs e línguas em seus territórios e nações. Sem, irmão mais velho de Jafé, também gerou filhos. Sem foi o antepassado de todos os filhos de Eber. Estes foram os filhos de Sem: Elão, Assur, Afaxade, Lude e Arã. Estes foram os filhos de Arã: Uz, Ru, Jeter e Meseque. Arfaxade gerou Salá, e este gerou Eber. A Eber nascerá 2 filhos. Um deles se chamou Peleg, porque em sua época a terra foi dividida. Seu irmão chamou-se de Joquitã. Joquitã gerou Almodá, Salef, Hazarmavé e Gerá. Adorão, Uzal, Diclã, Obal, Abimael e Sabá. Ofir, Havilá e Jobabe, todos estes foram os filhos de Joquitã. A região onde viviam estendiam-se de Mesa até Zefar, nas colinas ao leste. Então esses os descendentes de Sem, conforme seu clã e língua, em seus territórios e nações. São esses os clãs dos filhos de Noé, distribuídos em suas nações, conforme a sua história da sua descendência, e a partir deles, os povos se dispersaram pela terra depois do dilúvio. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedi-los o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundam a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. E assim o Senhor dispensou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel,
porque ali o Senhor confundiu a língua de todos o mundo, dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Este é o registro da descendência de Sem. 2 anos depois do dilúvio, aos 100 anos de idade, Sem gerou Arfaxade. E depois de ter gerado Arfaxade, Sem viveu 500 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 35 anos, Arfaxade gerou Salá. Depois que gerou Salá, Arfaxade viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Salá gerou Eber. Depois que gerou Eber, Salá viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 34 anos, Eber gerou Peleg. Depois que gerou Peleg, Eber viveu 430 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Peleg gerou Reu. Depois que gerou Reu, Peleg viveu 209 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 32 anos, Reu gerou Serug. Depois que gerou Serug, Reu viveu 207 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Rerug gerou Naor. Depois que gerou Naor, Rerug viveu 200 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 29 anos, Naor gerou Terá. Depois que gerou Terá, Naor viveu 119 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 70 anos, Terá havia gerado Abraão, Naor e Harã. Esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abraão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Harã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abrão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai e o nome da mulher de Naor era Mical. Esta era filha de Harã, pai de Mical e de Iscar. Ora, Sarai era estéril e não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abraão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abraão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã, mas ao chegarem em Harã, estabeleceu-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã.